Olá, senhores do medo. Nas recomendações do YouTube, já peço para vocês que se inscrevam no canal, apertem o sininho em todas as notificações, deixem o like de vocês, comentem e compartilhem, porque dessa forma vai dar uma força para o canal da gente, tá certo? Bem, no vídeo de hoje vamos ter 5 curiosidades sobre a existência e as características dos vampiros. E vamos ter também um relato. O canal não se responsabiliza pela veracidade da história que será contada. Eu deixo isso pela imaginação de vocês. Vamos embora para o vídeo. Na escuridão das lendas e mitos que atravessaram séculos, os vampiros emergem como figuras enigmáticas e sedutoras. Este relato nos conduzirá pelas páginas da história e da cultura, explorando a fascinação contínua que esses seres da noite exercem sobre a imaginação humana. Dos contos góticos às representações modernas, adentraremos o mundo dos vampiros para desvendar os segredos por trás da sua imortalidade e o mistério que os envolve. Preparem-se para uma jornada nas sombras, onde o sobrenatural se entrelaça com o humano e a sede de sangue se mistura com o desejo eterno. Todo mundo sabe que os vampiros não existem, não é mesmo? No entanto, você já reparou na quantidade de notícias e histórias que circulam por aí relacionadas com essas criaturas das trevas sugadoras de sangue? Pensando nisso, decidimos reunir algumas pistas que poderiam servir de evidência para a existência de vampiros. Portanto, não deixe de se cercar com muitos dentes de alho, crucifixo, uma pitada de água benta e confira os sinais a seguir. 1. Túmulos sinistros. Pode até ser que você não acredite em vampiros, mas no passado esses seres eram temidos de verdade e as pessoas faziam coisas bem malucas para garantir que eles não sairiam de seus caixões. E não faltam túmulos sinistros para povoar com essa questão que era levada a sério. No ano passado mesmo, arqueólogos búlgaros descobriram diversas tumbas medievais nas quais os ocupantes tinham estacas cravadas no corpo, assim como pernas e braços amarrados. Outro exemplo foram sepulturas encontradas na Polônia, cujos esqueletos tinham os crânios posicionados entre as pernas, prática comum para evitar que os mortos voltassem para aterrorizar os vivos. E essas não foram as únicas tumbas com ocupantes sinistros que já foram encontradas. Outros cemitérios medievais espalhados pela Europa também contêm exemplares. E quase todos os anos, um novo ex-vampiro é desenterrado. Evidentemente, os pobres coitados que foram sepultados nessas condições provavelmente não eram vampiros. O problema é que a tuberculose era uma doença comum na Idade Média, e alguns dos seus sintomas eram a palidez e a perda de peso. E na época, os europeus acreditavam que os vampiros eram os responsáveis por espalhar o mal. 2. O verdadeiro Conde Drácula. Embora Drácula seja apenas um personagem fictício, sua criação foi baseada em um homem real. Conhecido como Vlad, o Emplanador, o malvado teria sido responsável pela morte de mais de 100.000 pessoas, entre emplanados e queimados vivos. Outro costume do perverso era convidar pessoas desavisadas para banquetes e então empalar todo mundo e saborear pedaços de pão molhados no sangue de suas vítimas. Meio vampiresco, você não acha? Vlad recebeu o nome Draco, ou Dragão, de seu pai, graças à sua afiliação a uma organização militar cristã
chamada Ordem do Dragão. Portanto, ao contrário do personagem fictício, Vlad era um guerreiro que lutava por sua fé e não se abalava diante de crucifixos ou água benta. Ele foi morto pelos turcos no século XV durante uma batalha. Seu corpo foi decapitado e a cabeça ficou exposta em uma estaca a mando do sultão. 3. Eternamente jovens. Como você sabe, os vampiros não envelhecem e têm alguns superpoderes, pois estudos recentes apontaram que o segredo da longevidade pode estar no sangue dos outros. Experimentos realizados com ratinhos apontaram que, depois de animais mais velhos receberem transfusões de bichinhos mais jovens, os ratos idosos apresentaram melhora na memória, no olfato e na força física. Essas características soam familiares? Aparentemente, a responsável por esses efeitos é a proteína GDF11, presente no sangue dos ratos mais jovens e, em vez de incentivar que o nosso planeta seja povoado por vampiros, os pesquisadores esperam aplicar a descoberta para tratar condições relacionadas com a idade, como o Alzheimer, por exemplo. 4. Distúrbios reais. Da turma da saga Crepúsculo, passando pelo Drácula e outros vampiros famosos, todos já foram descritos com uma série de características comuns, como feições desfiguradas e comportamento violento, pois a porfíria é um distúrbio genético que causa o acúmulo de pigmentos vermelhos e roxos no corpo e pode provocar a deformação da pele e do rosto dos portadores. A porfíria também pode desencadear problemas mentais, que, por sua vez, podem fazer com que os doentes apresentem comportamento agressivo ou bizarro. Um personagem famoso portador da doença foi Rei George III da Inglaterra, que sofria de alucinações e ataques de ira frequentes, o que lhe rendeu o apelido de Rei Louco. Hoje, muitos pesquisadores alegam que a porfíria foi uma das principais influências na criação do folclore associado com os vampiros. 5. Drácula de saia. Se você acha que Vlad, o Empalador, foi um ser extremamente malévolo, então se prepare para conhecer sua versão feminina. Elizabeth Báthory, de quem já falamos aqui no Mega, foi uma nobre húngara que ganhou o apelido de Condessa Sangrenta, depois de torturar e assassinar um número estimado em mais de 650 pessoas. Em sua maioria, as vítimas eram moças jovens que ela contratava como criadas, mas, coitadas. Durante anos, a nobre espancou, queimou e mutilou as jovens, e até deixou que algumas morressem congeladas no frio do inverno. A condessa acreditava que o sangue dos mais jovens a ajudariam a permanecer sempre jovem, e por isso ela não só bebia, como se banhava em seu sangue. E então, senhores, o que vocês acharam sobre os sinais que indicam que os vampiros poderiam existir de verdade? Esperamos que tenham gostado e preparem-se agora para um relato verídico sobre um taxista que foi atacado por um médico vampiro. Há 45 anos, taxista disse ter sido atacado por um vampiro em São Paulo. Valdemir Gomes de Oliveira é o nome de um veterano taxista morador do município de Ipaussu, São Paulo, que por muito pouco, no final de fevereiro de 1973, não teve o seu sangue sugado por uma criatura que ele disse ser um vampiro. O motorista, que era dono de um ponto de táxi no centro de Ipaussu, contou que levava um passageiro para Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Após deixar o cliente no bairro, aproveitou a longa viagem, cerca de 300 quilômetros,
para visitar parentes e fazer compras na capital paulista. Durante a volta para sua cidade, ao se aproximar do município de São Roque, o taxista resolveu parar num bar para se alimentar. Foi quando um homem alto e loiro, trajado elegantemente com terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentou-se ao seu lado e iniciou um diálogo amigável com Valdemir. Pois é, estou com o motor do meu carro fundido e não posso prosseguir a viagem para o Paraná, disse o misterioso interlocutor motorista. Olha, eu vou para Ipaussu, perto de Ourinhos, na divisa com o Paraná, respondeu Valdemir. O homem então se apresentou ao taxista. Eu me chamo Baron Franks, sou médico, viúvo, tenho 56 anos, mas não exerço mais a minha profissão, contou. Pois não, com muito prazer levarei o senhor até Ipaussu, disse o taxista. Logo, os dois seguiram viagem. No caminho, ambos conversaram sobre os mais variados assuntos, entre os quais mulheres, músicas e principalmente futebol. O médico até revelou a sua paixão pelo Corinthians. O ataque. Já passava das 2 horas da madrugada e a lua brilhava redonda quando os dois chegaram no trevo de acesso a Ipaussu, no quilômetro 350 da rodovia Raposo Tavares. Valdemir, então, diminuiu a marcha do carro e parou no acostamento. O senhor pretende ficar aqui no trevo ou deseja tomar uma condução até o Paraná? Perguntou o taxista. Fico aqui mesmo, respondeu o médico, que agradeceu cordialmente com uma nota de 50, valor da época, dada ao motorista. Ao entrar no carro, após se despedir do médico, Valdemir fora alertado pelo mesmo de que o pneu traseiro esquerdo estava furado. O experiente taxista, então, desceu do veículo e, quando se agachou para desapertar os parafusos da roda, foi atacado violentamente pelo médico. De início, Valdemir pensou em se tratar de um assalto, mas logo percebeu que fora atacado por um monstro. Segundo contou a um jornal local, o tal médico alemão havia se transformado num vampiro, que a todo custo tentou abocanhar o gargalo do taxista. Extremamente religioso e grande devoto do padre Cícero, o velho chofé lembrou-se da pequena medalha com o famoso sacerdote cearense, a qual sempre trazia pendurada em seu pescoço. E foi com uma breve oração que Valdemir conseguiu amainar a fúria da medonha criatura, que, sem balbuciar uma só palavra, desapareceu de forma misteriosa. Bem, senhores, este foi mais um vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até o final. Um grande abraço e até a próxima.